Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de aposta de futebol para esta sexta-feira, dia 12 de setembro. Assim, fim de jogos data FIFA, teremos aí o retorno do futebol europeu já a partir desta sexta, sabadão, domingão, recheado de muitas opções. Porém, antes de partir para o nosso primeiro prognóstico do dia, se você é novo por aqui e quer nos acompanhar diariamente, clica no botão de se inscrever, caiu de paraquedas e gosta do nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer, ativa o sininho das notificações para receber o vídeo assim que for postado e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo para que ele possa estar chegando a mais pessoas. Dá essa força aí para ajudar no crescimento do nosso canal. Lembrando que aposta apenas para maiores de 18. Jogue com responsabilidade. E agora, sem mais mimimi, partiu primeira análise. Temos aqui o jogo da Superliga da China. O jogo do Xangai Sichuan versus Shandong Taishan. Esse jogo tem início às 9 da manhã. É o confronto do vice-líder do campeonato versus o quinto colocado. Bem, a equipe do Xangai Sichuan é uma equipe que tem uma bela defesa, tem um sistema defensivo muito legal, porém, nos últimos 5 jogos, complementa apenas uma vitória. Atuando em casa, é uma equipe difícil de ser batida, é uma equipe muito over, já que nos últimos 5 jogos em casa bateu over 2,5. Vai enfrentar a equipe do Shandong, que atuando fora de casa nos últimos 4 jogos, bateu o jogo para over 1,5. Nos últimos 3 confrontos em casa, levou a melhor. É o favorito, apesar de não estar passando pelo bom momento. Vem com uma queda de rendimento aí devastadora. Mas é uma equipe que tem uma boa defesa, tem a melhor defesa da competição e também um dos melhores ataques. Vai enfrentar uma equipe que sabe fazer gols, uma equipe que quando atua em casa é uma coisa, mas quando atua fora é outra história. Então, mesmo não passando pelo bom momento, vejo que o favoritismo da equipe do Xangai Sichuan é amplo. Então, diante disso, acredito que será um jogo para vitória da equipe do Xangai. Bom, temos aqui um jogo do Al-Ettifaq versus Al-Ahly, início às 12h25 da tarde, pelo Sauditão. Segunda rodada, a equipe do Al-Ettifaq vem a 3 jogos de 2 empates e 1 vitória. É uma equipe que, quando atua em casa, costuma dificultar a vida dos seus adversários, já que vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo over 2,5 em 3 de 5. E a equipe do Al-Ahly, atuando fora de casa, é uma equipe que vem a 5 vitórias consecutivas, batendo over 1,5. Último confronto fora de casa, o Al-Ahly venceu por um placar de 2-1. É o favorito, em minha visão, e para este jogo, acredito que será um jogo para gols. Acredito que será um jogo para over 2,5, um jogo para ambos marca, e como opção de mínimo possível zebra, vou deixar essa vitória do Al-Ettifaq, chance dupla. Ainda no Sauditão, temos o jogo do Al-Ittihad versus Al-Fateh, início às 15 horas. A equipe do Al-Ittihad é uma equipe que nos últimos 5 jogos não passa pelo bom momento, apesar de vir de uma vitória aí de 5-2, não vencia 4 jogos antes dessa vitória, claro. Pré-temporada, amistosos, mais jogos oficiais, vem de uma vitória e uma derrota, batendo over 2,5 nos últimos 5 jogos e vai enfrentar a equipe do Al-Fateh, que é uma equipe inferior tecnicamente, porém, nos últimos 5 jogos, bateu o over 2,5 em 3 de 5, é uma equipe que perdeu menos e não teve aquela pré-temporada. Lembrando, o último confronto deu ao Al-Fateh, atuando em casa com apoio do seu torcedor. Nos últimos confrontos é um jogo over, porém vai atuar fora de casa, onde a equipe mandante é uma equipe muito forte e difícil de ser batida. Diante deste mercado, acredito em vitória do Al-Ittihad. Para esta partida, temos aqui agora a Bundesliga, o jogo do Leverkusen versus Frankfurt às 15h30. É o confronto do vice-líder que iniciou muito bem o Frankfurt, 100% de aproveitamento, diante da equipe do Leverkusen, que vem na 12ª colocação,
O Leverkusen, que vem sondando e dando proposta aí, admitindo proposta ao técnico Felipe Luiz, atual treinador do Flamengo. A equipe do Bayer Leverkusen, em 5 jogos, bateu over 2,5. Atuando em casa, é uma equipe over. Nos últimos 3, bateu over 2,5. Vai enfrentar o Frankfurt, que fora é uma equipe over, bateu over 2,5 em 4 de 5. E lembrando que nos últimos confrontos aí entre essas equipes, bateu over 2,5 em todos. E o ambos marca em 4 deles. Porém, o Bayer Leverkusen é uma equipe que vem com 5 vitórias nos últimos confrontos e está sendo uma pedra no sapato diante do Eintracht Frankfurt. Para essa partida, acredito que será um jogo para over 2,5 e também um jogo para ambas as equipes marcam. Pela Liga 1 da França, temos o jogo do Olympique de Marseille versus Lorient, início às 15h45. É o confronto do 10º versus o 15º colocado. Ambos com apenas uma vitória nesse início de competição. O Marseille em casa é uma equipe que vem a 5 jogos batendo over 2,5. Nos últimos 2 bateu over 2,5. Enfrenta um Lorient fora que vem a 2 tropeços consecutivos por um placar mínimo de 1-0. Atuando em casa, o Marseille vem a 5 confrontos, 5 vitórias contundentes. E para esta partida acredito que deve vencer mais uma. Vou deixar a Marseille para vencer o jogo para over 2,5. Bom, temos Brasileirão Série B, Volta Redonda versus Criciúma às 19 horas. O Criciúma é a equipe que está na 3ª colocação, lutando aí pelo acesso à Série A. Enfrenta o Volta Redonda, que luta contra o rebaixamento descenso para a Série C da próxima temporada. Vai ser um jogo bem interessante, é um jogo de divisores de água. A equipe do Volta Redonda é uma equipe que luta para não cair e o Criciúma luta para subir. Bom, o Volta Redonda vem a 5 jogos de apenas uma vitória fora de casa, recentemente diante do Paysandu. É uma equipe under, já que nos últimos 5 bateu under 2,5 em 4 deles. E o Criciúma vem muito bem com 5 jogos de invencibilidade, também vem se tornando uma equipe under. Nos últimos 4 jogos aí bateu under 2,5 e nos últimos 3 confrontos bateu under 2,5 com 3 empates em sequência. Mesmo o Volta Redonda atuando em casa com apoio da sua torcida etc e tal, acredito que o Criciúma é o favorito em minha visão e vou estar deixando o jogo de chance dupla a favor do Criciúma, o jogo para under 2,5. Bom, temos agora pelo campeonato colombiano, temos o jogo do Águilas versus Independiente Medellín às 20 horas. Confronto do vice-líder do campeonato diante do 19º colocado. Bom, a equipe do Águilas vem a 5 jogos aí, batendo o over 1,5. E o Independiente Medellín, 5 jogos, over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. E o Medellín, minha visão, mesmo atuando fora, tem um favoritismo, vem fazendo uma boa competição diante deste mercado. Acredito aí em um jogo de chance dupla a favor do Medellín. Vamos para a Bolívia, temos o jogo do Bolívar versus Guabira, início às 20 horas, confronto do 3º colocado versus o 6º colocado. A equipe do Bolívar é uma equipe que em casa é uma equipe fortíssima, vem a 3 vitórias consecutivas, é uma equipe que costuma encurralar os seus adversários. Vai enfrentar o Guabira, que atuando fora de casa, bate over 2,5 com facilidade. No último confronto, o Bolívar venceu por um placar de 3-2 e os confrontos entre eles se mostra ser eletricamente elétrico para muitos gols. Então, para esta partida, podemos optar aí em um mercado para gols. Mercado para gols é o jogo para over 2,5, mesmo pagando pouquíssimo aí, mas acredito no jogo para over 2,5, um jogo para ambas as equipes marcam, sendo mais usado um over 3,5 e aquela vitória no primeiro tempo aí, quem sabe, da equipe do Bolívar. Temos agora mais um jogo no Brasileiro Série B, às 21h30, Coritiba versus Goiás, duelo de líderes. Então, é o confronto do líder
versus o vice-líder. O Goiás está em queda de rendimento, 2 derrotas em sequência, vai enfrentar o Coxa, que atuando em casa é uma equipe que pouco vence, em 5 jogos só venceu 1, batendo over 1,5 em 3 de 5. E a equipe do Goiás, que atuando fora de casa, vê uma lacuna, meu parceiro, 4 jogos sem vencer, batendo over 1,5 nos últimos 3. O último confronto foi 0-0 entre essas equipes. O jogo vai ser bastante equilibrado, não tenho dúvida disso, mas o fator casa vai ser determinante. E diante desse retrospecto, mesmo Coritiba sendo uma equipe que vence pouco nos últimos 5 e nos últimos 10 tem consistência técnica, então diante deste mercado é chance dupla a favor do Coritiba. Temos o último prognóstico pela Colômbia, meu parceiro. O jogo do Júnior versus La Equidad, início às 22h10. Confronto do líder versus o 15º colocado. A equipe do Júnior, em 5 jogos, vem com a sequência de over 1,5 e o La Equidad 5 jogos, over 1,5, aliás, under 2,5 em 3 de 5. Não vence a 3 jogos. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Nos últimos 5 confrontos, under 2,5. Acredito que não vai sair da curva. Vai acontecer novamente. Jogo para under 2 gols e meio nesta partida. Apesar que o Júnior é o favorito a estar vencendo aí com uma boa vitória também. Podemos deixar a vitória do Júnior. E rapaziada, essas são as nossas análises, prognóstico e palpite de aposta de futebol desta sexta-feira, sextou amanhã. Se quer mais dicas como essa, nos segue lá no nosso Insta, entra aí abaixo no nosso canal, no nosso grupo do Telegram, que em breve estará recebendo dicas, sinais exclusivos. Porém, agora estarei deixando aquele bilhete pronto, como você já costuma aqui obter no nosso canal, que será uma dupla formada como tripla ou como bilhete pronto formado como dupla ou tripla. Bom, podemos estar deixando para vocês com segurança vitória do Al Ittihad para vencer o jogo. Podemos buscar aqui o jogo para over 2,5 no Leverkusen versus Frankfurt, uma boa dupla, Al Ittihad, e over 2,5 entre Leverkusen versus Frankfurt. Outra boa opção que podemos pegar é um jogo de Marseille para vencer o jogo, Olympique de Marseille para vencer o jogo. Podemos pegar Medellín, chance dupla, e podemos estar pegando para vocês aí esse jogo para under 2,5 entre o Júnior versus La Equidad. Então, mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green hoje e sempre. Ao mais é isso, se gostou, deixa o like e compartilhe o vídeo para geral. Avante, tropa!